Olá, companheiros. Temos um tema que nos remete ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Em uma das passagens, nós vamos citar João, capítulo 8, versículos 3 a 11, que diz assim: Então lhe trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério, e a puseram no meio. E lhe disseram: Mestre, esta mulher foi agora mesmo apanhada em adultério, e Moisés na lei mandou apedrejar a estas tais. Qual é a vossa opinião sobre isso? Diziam, pois, isto os judeus, tentando-o para o poderem acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs a escrever com o dedo na terra. E como eles perseveram em fazer-lhe perguntas, ergueu-se Jesus e disse-lhes: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E tornando a abaixar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo-o, foram saindo um a um, sendo os mais velhos os primeiros. E ficou só Jesus com a mulher que estava no meio em pé. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. Bom, Jesus diz: aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. Essa máxima vai fazer da indulgência, que é a capacidade que nós temos de desculpar, de perdoar, vai fazer da indulgência um dever, pois não há quem dela não necessite para si mesmo. Ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar nos outros o que nos desculpamos em nós. Antes de reprovar uma falta de alguém, consideremos se a mesma reprovação não nos pode ser aplicada. Bom, Jesus ainda em outra passagem de Mateus fala sobre o argueiro e a trave no olho, dizendo ele que vemos o argueiro no olho do nosso irmão e não vemos no nosso próprio olho. Aí dizemos ao nosso irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, sendo que nós mesmos temos uma trave em nossos olhos. E Jesus chama essas pessoas de hipócritas, que devem primeiro tirar a trave dos teus olhos, para que então possa ver a trave no olho do próximo e lá ajudá-lo a retirar essa trave. Muito interessante essas passagens, porque nós vamos falar sobre o tema de hoje, julgamento. Não julgar. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Estamos falando de indulgência. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o mesmo juízo que julgardes, sereis julgados, e com a mesma medida com que medirdes, sereis também, por sua vez, medido. Isto é a lei da justiça. Estamos falando de indulgência e justiça. Quando Jesus fala sobre não julgar, ele está nos trazendo uma responsabilidade muito grande sobre comportamento. É comum julgarmos. O julgamento significa que nós estamos comparando algo entre duas situações, comparando uma pessoa de acordo com as nossas referências,
comparando uma situação de acordo com aquilo como eu entendo como correto, ou não como correto, mas aquilo que me satisfaz. Bem, Jesus ainda diz que a única pessoa que nós podemos julgar somos nós mesmos. Por quê? É a única pessoa que muito pouco conhecemos, porque o outro não conhecemos nada. E existem várias vertentes para que a gente possa falar sobre julgamento. Uma pergunta para nossa reflexão: por que julgamos o outro? No Evangelho, ainda prosseguindo nesse mesmo capítulo, é feita uma pergunta a São Luís, que se é lícito vermos o mal. E ele responde de uma forma resumida que o mal só podemos ver, comentar e combater quando ele for em prejuízo de uma coletividade. Mas quando o mal que vemos é apenas para elevar o nosso orgulho, a nossa soberba, achando que estamos em melhores condições com o outro, isso não é dever, isso chama-se maldade. Então veja quantas coisas nós podemos falar sobre o julgamento. E por que nós temos o hábito de julgar, não é? Por que nós estamos sempre olhando para fora de nós e não para dentro de nós, que é o convite que Jesus sempre faz para nós? Que nós olhemos para nós, que nós nos julguemos, que nós reflitamos sobre a nossa conduta e vejamos aquilo que não nos serve mais, aquilo que nos incomoda, para que possamos seguir o caminho da mudança. Não existe opção para mudança. Mudar, nós iremos. A única opção que nós temos é como nós vamos promover essa mudança dentro de nós. Com alegria, com paz ou com sofrimento. E uma das maneiras de mudarmos é começarmos a nos enxergar ao invés de enxergarmos o outro. Porque muitas vezes, isso é muito constante, muito frequente, o que vemos de mal no outro, se formos fazer um exame de consciência sério, honesto conosco mesmo, nós vamos perceber que temos muito daquilo que nos incomoda no outro. É uma forma de verificarmos como nós estamos. Novamente, perguntamos: por que julgamos? Por que temos essa necessidade de julgar agora dentro daquela vertente da maldade? Por quê? Temos dentro de nós algo que Allan Kardec, dentro do Evangelho, diz que se tornou e é a chaga da humanidade, o orgulho. O orgulho nos leva à soberba. E quando nós somos soberbos ou quando estamos soberbos, nós sempre queremos ser melhores que os outros. Mesmo que a gente não reconheça conscientemente, nós acabamos reconhecendo quando fazemos uma reflexão bastante honesta a nosso respeito. Quando eu encontro no outro algo para julgá-lo e condená-lo, eu sinto muitas vezes, eu posso sentir muitas vezes uma felicidade escondida. Esta felicidade vem do orgulho, da soberba, de acharmos que somos melhores que o outro. E na verdade, para que a gente possa compreender um pouco melhor isso, vamos voltar à prece de Pai Nosso. A primeira frase da prece de Pai Nosso, Jesus, por insistência dos discípulos, lhes traz uma maneira fácil de conversar com o Pai e ele se dirige ao Criador assim: Pai Nosso. Ele não diz meu Pai, ele não diz assim Pai do Universo, Pai da natureza, ele diz Pai Nosso.
E quando ele fala sobre Pai Nosso, o que ele está dizendo? Ele está nos igualando. Não no sentido das experiências, mas no sentido da paternidade. Somos todos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, somos irmãos entre nós. Se somos irmãos, cada um com a sua diferença, nós nos ajudamos, nós nos fortalecemos uns aos outros. E quando eu não consigo compreender essas diferenças, é porque algo não está bem dentro de mim. É porque alguma coisa está sinalizando que eu preciso rever os meus valores. Porque se o próprio Jesus diz que todos nós somos irmãos, e quando Jesus diz Pai Nosso, ele coloca o mesmo Pai para todas as criaturas do mundo. Então, nenhum de nós é privilegiado em relação ao outro. Portanto, Deus não considera mais um que ao outro. E com isso, apenas com essa pequenina frase, Jesus nos convida a derrubar os preconceitos. Porque somos irmãos, com as suas experiências, com a sua maneira especial de ser, e é isso que faz o mundo mais colorido. Cada um do seu jeito. E Jesus derrubando o preconceito, ele derruba apenas com essa pequena frase o julgamento por maldade. Devo julgar a mim, para que eu possa trabalhar a minha mudança de forma mais confortável, de forma mais amena, de forma mais feliz. E o julgamento, vindo primeiro para mim, eu tiro a trave primeiro do meu olho para que eu possa enxergar o meu irmão sem os meus impedimentos, sem as minhas dificuldades interiores. E ao enxergar o meu irmão, o meu semelhante como meu irmão, eu paro de julgá-lo no sentido da maldade. Eu passo a encará-lo como uma criatura que tem experiências muito parecidas com a minha, que sofre, que chora, que se preocupa, que tem aflição, mas que também tem alegria, que pode ser feliz. Quando penso assim, eu vou parar de julgar o outro para começar a fazer um processo de reflexão a meu respeito, o auto-julgamento, não como condenação, mas no sentido de mudança para melhor. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada.